Boa noite a todos. Boa noite, é um prazer estar aqui novamente. Boa noite a todos que estão pela internet. Hoje o tema do dia é um tema bem interessante, porque é um tema que, no momento que a gente está passando agora, o momento da humanidade que a gente está passando agora, o momento de transição que a gente está passando, eu acho que não tem ninguém que fala assim, minha vida está fácil, né? Interessante, você pode perguntar com qualquer um, você pode conversar com qualquer um, em qualquer tipo de lugar, qualquer tipo de classe, qualquer país, você pergunta como estão as coisas, né? Desafiadoras. Né? Desafiadoras se a pessoa for positiva, se a pessoa for negativa, tá muito difícil. Tá difícil, né? A gente escuta bastante isso, tá difícil. E o tema da noite, a gente vai falar sobre o capítulo 25, e ele se chama Buscai e Achareis. Né? Então, ele é do 1 ao 5, eles são curtinhos. Eu vou ler um trechinho que está no Evangelho e a gente vai conversando sobre. Então, ele fala assim: ajuda-te e o céu te ajudará. Olhai as aves do céu, não vos canseis pelo ouro. São os três temas. Então, ajuda-te e o céu te ajudará, é o que a gente vai falar agora. Ele começa assim: pedi e vos será dado, buscais e achareis, batei a porta e vos será aberta. Pois tudo o que pede, recebe. O que busca, acha. E o que bate, lhe abrirá. Que o homem entre vós dará uma pedra a seu filho, se ele lhe pedir o pão? Ou se pedir peixe, dar-lhe-á a serpente? Portanto, se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens aos que lhes pedem. Então, o que ele está falando aqui para a gente? Né? Pede e você será dado. É algo simples. Pede e você será dado. E aqui está muito relacionado à fé. Quanta fé a gente pede algo a Jesus? Ou pede a Deus? Qual é a energia? Enquanto que a gente crê no nosso pedido a Deus? E é esse que é o chamado aqui. Jesus, né, nos ensinamentos dele, ele fala: pedes e obtereis. E esse pede é com vontade, é com fé, é fazendo também com amor, é fazendo a nossa parte, é acreditando. Porque muitas vezes a gente já pede meio desconfiado, já com o pé atrás, né? A gente pede, a gente acha que já não vai acontecer. Então, quanto de fé que a gente está colocando no nosso pedido? Porque ele fala aqui, se até uma pessoa que tem uma má índole, ou pouco desenvolvida, moralmente baixa, ela ajuda o próprio filho, né? Ela quer ver o filho crescer, quer o filho se dar bem. Imagina o nosso Pai Celestial conosco. Nós somos todos filhos. Então, o que ele está trazendo aqui é para a gente pedir com fé. E a gente vai obter. E aí tem um outro ponto. Será que a gente sabe pedir? Então, imagina se a gente pede com fé. Então, pedindo com fé. Ok. Segundo ponto, será que a gente sabe pedir? A gente pede... O que a gente pede para a gente? A gente pede uma situação se resolver? Ou a gente pede força para enfrentar aquela situação? E por que é diferente? Né? Por que é diferente? Se eu peço para a situação ser resolvida, né, que eu vou dormir e amanhã eu acordo e o meu problema está resolvido. Será que é o melhor para a gente? Fala assim, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Então, tua vontade é o porquê? Porque a vontade de Deus é que a gente cresça, certo? E que a gente seja melhor a cada dia. Se a gente pede que um problema se resolva, de repente aquele problema apareceu na nossa vida, para quê? Para o nosso aprendizado, não é? Para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Então, se a gente pedir, pô, Deus, que amanhã esse problema seja resolvido, e eu não fiz a minha parte, o que eu aprendi?
Por que eu cresci? Não cresci. Então Deus, como é bondoso, é nosso Pai, Ele quer que a gente cresça. Então, em vez de pedir Deus que o problema seja resolvido amanhã, a gente pede o quê? Deus, me dá sabedoria para resolver esse problema. Deus, me dá paciência para resolver esse problema. Deus, me dê resiliência, né? Que eu não desista. Me dê resiliência para resolver o problema. Então, é a forma que Deus, né, gostaria que a gente pedisse. Porque se a gente pedir só para resolver o problema, a gente não vai aprender. Tá claro? Faz sentido? Enquanto que a gente pede, como que a gente está pedindo? E a gente tem que prestar atenção que parece, quando a gente fala assim, parece óbvio, mas não. Se a gente prestar atenção na nossa oração ou no nosso pensamento, muitas vezes acontece alguma coisa, a gente pede as coisas. Né? Eu vou para o outro extremo. Deus, deixa eu ganhar na loteria. Né? Não, pedido? Deus, por favor, que eu ganhe na loteria acumulada. Né? Para não precisar mais pensar em trabalhar. Não na loteria normal, aquela acumulada. Não, pedido? Tenho fé? Será que é o melhor para mim? O que eu vou aprender com esse dinheiro todo? Será que eu vou aprender ou será que eu vou desaprender? Né? Será que eu vou me desenvolver moralmente? Se eu vou cumprir a missão que eu combinei lá em cima? Ou com as facilidades do dinheiro eu vou me desviar do caminho e vou criar mais débitos para mim? Não que o dinheiro seja um pecado, nada disso, né? Mas a gente tem que pedir o quê, talvez? Pô, se eu quero ser milionário, se eu tenho esse objetivo, que objetivo? O que eu vou fazer com o dinheiro? Então, se está claro para mim, não, eu quero ser milionário porque eu quero abrir uma casa de beneficência, eu quero ajudar milhares de pessoas, e eu tenho um projeto, eu quero desenvolver. Poxa, faz todo sentido. Né? Tem um objetivo claro, e você vai pedir dinheiro? Não, você vai pedir força para chegar lá no seu objetivo. E você planeja seu objetivo onde você quer chegar. Faz sentido para você. E normalmente, aquilo que a gente combinou lá em cima, com Deus, é aquilo que vem de dentro. É aquela paixão que a gente tem, aquela força, aquela energia, aquela vontade de fazer. Né? E a gente se identifica numa fase da nossa vida com isso, e dependendo da fase da vida, vai crescendo, crescendo, crescendo. Se a gente vai seguindo isso, né? Uma vez que a gente está em conexão com Deus, a gente vai conseguir tudo. E ele está falando aqui, pede e obtereis. Mas vamos pedir as coisas certas. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida, alguma pergunta? Algo que intriga? Mas não faz muito sentido para mim. Tem alguma coisa? Pode perguntar. Não? Tá bom, então vamos para o segundo ponto. Do ponto de vista terreno, a máxima buscar e achareis é análogo a esta. Ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, consequentemente, a lei do progresso. Afinal, o progresso é filho do trabalho, pois o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem não aplica sua inteligência senão em procurar seu alimento, em meios de preservar-se da intempéries e de defender-se dos seus inimigos. Mas Deus lhe deu o que falta ao animal, o desejo incessante do melhor. É esse desejo do melhor que o impele à busca dos meios de aprimorar suas condições e que conduz às descobertas, às invenções e o aperfeiçoamento da ciência. Pois é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Através de suas buscas, sua inteligência cresce, sua moral se depura. As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Depois do alimento material, é preciso o alimento espiritual. E é assim que o homem passa da selvageria à civilização. Então, vamos parar aqui. Então, o ajuda-te e eu ajudarei. E a importância do trabalho. O trabalho aqui é a busca, é o movimento, é a nossa vontade de atingir algo, é a nossa vontade de melhorar, é a nossa vontade de progredir, é a nossa vontade de inovar, de fazer melhor. A gente tem vontade de ser melhor a cada dia, a gente tem vontade de crescer, a gente tem vontade de
de conhecer mais coisas, dependendo do sonho de cada um. Se a gente tem um sonho de ajudar, eu quero ajudar cada vez mais pessoas. Se eu tenho uma vontade de fazer a vida das pessoas mais fáceis, né? Eu quero inventar algo que facilite a vida das pessoas, eu quero ter um serviço, eu quero ter um negócio que ajude as pessoas a serem mais felizes. Tudo isso é uma vontade nossa. E Deus fala, tenha vontade, trabalha, faça a sua parte. Faça a sua parte que eu faço a minha. E aqui o que é? Ação e reação. Né? O que a gente está plantando e o que a gente quer colher? Se a gente, né? Se a gente quer crescer, se a gente quer aprender, quer ser melhor, o que eu vou fazer? Minha reforma íntima, eu vou estudar o evangelho, eu vou ajudar as pessoas, eu vou querer sempre ser um pouquinho melhor a cada dia, eu vou avaliar o meu dia no final do dia e ver o que eu fiz de melhor hoje, como que eu posso melhorar um pouquinho amanhã, né? E é isso que ele fala. Então, o trabalho, a busca incessante dessa melhora. É lógico que vai ter dia que a gente não vai estar tão bem. Vou deixar um pouquinho aqui, porque vai ter dia que a gente não tá... Não quer fechar, abriu. Vai ter dia que a gente vai dar uma tropeçadinha, vai dar um passinho para trás, mas continua a busca da melhora. Interessante aqui que ele fala de inovação, né? Ou ele fala de criação. E é interessante isso, né? E eu trago um livro que a Dora até falou numa palestra dela, que eu fiquei bastante interessado, que é um livro espírita, psicografado, da vida do Santos Dumont, né, o inventor do avião. E é interessante esse livro, porque fala sobre a vida dele, fala sobre a morte dele, fala o pós-vida dele e a recuperação dele no mundo espiritual. E o grande dilema dele, não sei se vocês lembram da história dele, mas ele tirou a vida dele. Ele suicidou. E ele suicidou por quê? Porque ele tinha inventado o avião, e daí chegaram, né, dois americanos, falaram que não era dele a invenção, que a invenção era dos irmãos Wright, que eram lá dos Estados Unidos. E ele não se conformou, né? E teve toda uma politicagem para falar que não era dele, e ele tirou a vida dele por isso. E por que ele tirou a vida dele? Porque ele pôs toda a energia dele na criação do avião. E o que alimentava aquela vontade da criação do avião era o ego dele, porque ele queria ser reconhecido pelo homem, não por Deus. E aí ele tira a vida dele. E ele percebe lá, que a espiritualidade deixa bem claro, que ele não inventou nada. Ele foi uma pessoa que tinha o desejo, o conhecimento e concordou no planejamento da vida dele que ele ia ajudar a criação do avião. Mas a inspiração era toda no mundo espiritual. Então tinha um espírito, né, que era do Arquimedes, depois ele desenvolveu todo o projeto e foi inspirando ele. E os espíritos falam ainda que a inovação vem para aquele que tem a vontade de conectar e colocar em prática, né? Então, não se sinta dono daquilo. Não, você foi só um meio, você foi um mensageiro, um instrumento, né? E interessante disso, e ele fala que a espiritualidade, quando traz uma inovação, um desenvolvimento novo para o planeta Terra, normalmente acontece em mais de um lugar ao mesmo tempo. E foi o caso dele. Aconteceu lá com ele na França e aconteceu com os irmãos lá nos Estados Unidos. Interessantemente, que durante o livro eles explicam que todos eles estavam em conjunto estudando antes de encarnar. Então, todos eles faziam parte do mesmo grupo. E outras pessoas também que tiveram a mesma missão, só que eles falharam. Na missão do desenvolvimento do avião, eles falharam. Mas os três que sucederam, né, sem se conversar, e isso demonstra o quê? Que quando a gente quer muito uma coisa, por mais impossível que pareça ser, imagina quanto impossível era falar um avião, né, no final do século, de 2 séculos atrás, né, foi 1800 e alguma coisa. Quanto impossível era, né? Tantas pessoas olhavam para ele e falavam, você é um louco. Mas não, ele tinha um sonho e ele estava conectado. E quando ele estava conectado, ele acessou um conhecimento universal. Então, quando ele fala aqui
que a gente tem que pedir, independente de quanto difícil nos pareça, a gente tem fé, a gente acredita, a gente não acessa só o que a gente conhece, a gente acessa todo o conhecimento do universo, conhecimento de Deus, e a gente vai ser o instrumento dessa transformação, dessa implementação. Por isso da importância do pedir. A gente, normalmente, nós mesmos nos talhamos ou nos boicotamos. Nós falamos, isso é muito difícil para mim. Isso eu não consigo. Isso eu preciso estudar muito. Não sou inteligente o suficiente. Eu não estou preparado. Não. Quando a gente quer, a gente tira essas barreiras. E olha que interessante, vamos lembrar disso. A gente acessa o conhecimento universal. Imagina. Hoje que nós estamos falando de inteligência artificial, né? Que a gente escreve alguma coisa lá, a gente acessa tanta informação, e a gente já tem isso. Já tem isso faz tempo, a gente está conectado lá com a espiritualidade. Quantas vezes a gente tem um problema, a gente dorme, quando acorda, a gente tem uma solução. Porque a gente é gênio? Não, porque a gente foi lá e a gente conversou com eles, eu estou com esse problema, me ajuda, e eles passaram uma forma de a gente se ajudar. Porque a gente está conectado com o bem. E se a gente estiver conectado que não seja com o bem, a gente vai ser inspirado ao mesmo tempo, a mesma coisa, só que não para fazer o bem, para fazer algo que não seja bom. Ok até aqui? Alguma pergunta, dúvida? Não? Faz sentido? Então tá bom. Continuando, mas o progresso que cada homem alcança individualmente durante sua vida é muito pouco e mesmo imperceptível se comparado a um grande número. Assim como a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e resistência da alma. Se tantas almas se fossem todos os dias para não mais voltar, a humanidade se renovaria incessantemente, mas a partir de elementos primitivos, e tudo sempre estaria por fazer e por aprender. O que ele fala aqui? Olha só. Então, eu gerei um conhecimento, né? Então, a gente tem, nós temos aí mais ou menos 70, 80, agora até 100 anos, né, em cada encarnação. Se todo aquele conhecimento se perdesse, né, a humanidade não desenvolveria. E o que ele está falando aqui? Além da gente querer nessa vida, quando a gente continua com o propósito, esse conhecimento, ele continua se desenvolvendo na gente. Então, voltando lá no caso do Santos Dumont. Olha que interessante. Ele inventou o avião. Duas encarnações para trás, ele tinha inventado um canhão. Inventou o canhão. Imagina, na Europa, no meio daquela confusão de 1300, onde tinha as guerras religiosas, né, ele inventou o canhão. Ou seja, é um inventor, desde sempre. Depois, numa outra encarnação, ele foi ser padre. Ele era conhecido como o padre inventor, porque ele estava querendo inventar o Zeppelin, antes do Zeppelin ser inventado. O que era o Zeppelin? Era aqueles balões de gás, né, que flutuavam e voavam. Ou seja, ele é um espírito com essa característica de querer desenvolver, querer crescer, de querer estudar, né? Então, o que está falando aqui, a importância é que a gente tem que sempre se lembrar que, além da gente ter o acesso a todo o conhecimento do universo, a gente traz a nossa experiência, nosso conhecimento de outras vidas. A gente vai trazendo, vai trazendo. Normalmente não, é descrito pela espiritualidade que tudo que a gente aprende muito rápido, tem coisa que a gente aprende muito rápido, tem facilidade, tem facilidade, a gente aprende muito rápido, é porque a gente já sabia fazer e a gente gostava de fazer. Então, tem gente que aprende uma língua, questão de meses. Tem gente que fica a vida inteira na língua e não aprende. Tem gente que, questão de meses, aprende, né? E o que acontece? Um é mais inteligente que o outro. Não. Aquele que aprende rápido, ele só abriu a caixinha lá, ele só lembrou. E aquele que não aprende, ou porque não gosta, porque tem vezes que a gente não gosta de uma coisa, tem que aprender, tem na marra. A gente vai lá, aprende na marra, a gente sofre, a gente já vai aprender. Por quê? Porque a gente está trabalhando para aprender, a gente vai ter a recompensa, mas não vai ser tão fácil quanto, de repente, eu era marceneiro na outra vida, nessa vida eu pego um pedaço de madeira e faço um móvel, né? Sem ninguém muito explicar. E hoje em dia, na nova geração, está cada vez mais surpreendente. Né? A gente está vendo crianças de 5 anos de idade fazendo coisas que os experts dificilmente o fazem.
Então vamos continuar. Número 3. Se Deus tivesse liberado o homem do trabalho do corpo, seus membros iriam atrofiar-se. Se eu tivesse liberado do trabalho da inteligência, seu espírito permaneceria na infância, em estado de instinto animal. Por isso fez o trabalho uma necessidade. Ele disse: busca e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás o filho de tua obra, pois terás o mérito e serás recompensado conforme o que tivesse feito. Olha que interessante. Muita gente se questiona: por que eu tenho que trabalhar? Né? Por que eu tenho que trabalhar tanto? Se a gente não trabalhasse, a gente não ia crescer, a gente não ia aprender, a gente não ia desenvolver. Então, essa é importante. Se eu não uso o meu corpo físico, ele atrofia. Se eu não uso a minha mente, ela fica na infância, um desconhecimento. E a gente vê isso no nosso dia a dia, a gente vê casos desses, né? O quanto que é importante. Então, a gente tem que lembrar que sempre o trabalho é uma dádiva. E é sempre do nosso bem. Por mais difícil que seja, algo a gente tem que aprender. E a partir do momento que a gente faz com amor, por mais difícil que seja o trabalho, a partir do momento que a gente faz com amor, a gente é mais recompensado. Por quê? A gente está reclamando. Porque aqui está falando da recompensa ao trabalho. Quando a gente faz por amor, a gente é grato, a gente vai ser recompensado. Quando a gente faz reclamando, a gente vai continuar fazendo e vai ser cada vez mais difícil até a gente ser grato. Por quê? Porque a gente está aprendendo algo com aquilo. E se a gente continuar reclamando, a gente não aprendeu. Se a gente não aprendeu, na escola. Se a gente não aprende, o que acontece? Repete. Repete. Não aprendeu? Repete de novo. Até aprender. E Deus é paciente com a gente. Ele não tem pressa, não. O tempo é o nosso. Então, muitas vezes, né, a gente repete tantas, até aprender. Mas a gente aprende. Então, a escolha é nossa. Tudo bem até aqui? Então, tá bom. 4º ponto. Segundo esse princípio, os espíritos não vêm poupar ao homem o trabalho da pesquisa, trazendo-lhe descobertas e invenções já feitas e prontas, de maneira que o homem não tivesse de ir apanhar o que lhe seria posto nas mãos, sem ter a fadiga de abaixar para recolher, e nem mesmo de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se, e o mais ignorante tornar-se um sábio, sem maiores inconvenientes. E um e outro se darem um mérito sobre algo que não fizeram. Não. Os espíritos não vêm liberar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o objetivo que deve atingir, e a estrada que a ele conduz, dizendo-lhes: caminha e chegarás, encontrarás pedras sobre os teus passos, olha e tiras tu mesmo. Nós te damos a força necessária se queres empregá-la. Olha que interessante. Então, quando a gente pede para o Espírito poupar o nosso trabalho, não funciona. É contra a lei divina. Ele quer que a gente trabalhe, ele quer que a gente se esforce, não quer que a gente supere. Porque vem a lei da ação e reação. A lei do trabalho e do merecimento. E é isso que ele espera da gente. E muitas vezes a gente está contra. Ou a gente faz o nosso fardo muito pesado. Né? A gente faz aquela atividade ser difícil, ser desgastante, a gente se preocupa, a gente fica nervoso, a gente fica revoltado. Isso é um peso que a gente está criando para nós. Jesus falava que ele ia nos tornar o nosso fardo mais leve. Por quê? Porque a partir do momento que a gente entende que aquilo que acontece conosco é para o nosso bem, sempre é para o nosso bem, a gente aceita e a gente pede força, pede fé, pede resiliência para passar por aquele momento. Né? A gente sabe que é um momento difícil. E todos nós vamos passar por momentos difíceis. E Chico falava isso, né? Chico falava assim, tudo passa. Né? Emmanuel que falava para o Chico, né? Emmanuel, tudo passa. Até isso passa. Até essa dificuldade do momento vai passar. Então, o que a gente vai pedir? Para a gente aprender com a situação. Para a gente aprender com uma doença grave. A gente aprender com uma perda. As dificuldades da vida. Todos nós temos dificuldades. Todo dia a dia. E a gente tem que pedir
né? O que a gente vai aprender, o que a gente precisa para enfrentar aquilo. Com fé. Ele está falando de invenção, a invenção, eu falei, né? A gente está querendo criar algo novo, que nem o Santos Dumont está querendo criar o avião. Foi fácil para ele criar? Não, ele se preparou lá em cima, estudou, veio para cá, estudou, falhou N vezes. Antes de o avião subir, ele quase morreu algumas vezes, né? Porque ele ia lá, batia e tudo mais, e qualquer desenvolvimento, qualquer inovação, a gente sabe disso, né? Brincam que antes de ser inventada a lâmpada foi queimada mais de 100 lâmpadas, né? E foi a tentativa e essa resiliência, essa vontade de fazer acontecer que criou, né, a inovação. Tá bom? E para fechar aqui, o número 5. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pede a luz que deve iluminar a tua estrada e será dada. Ó, pede a luz que será iluminada a sua estrada. A luz que será iluminada a estrada pede o que a gente precisa, né? Pede a força, pede ao nosso mentor para nos iluminar, para nos guiar, para nos guardar. Pede força de resistir ao mal e a terás. Resistir ao mal e a terás. E por que resistir ao mal? Porque quando a gente quer fazer algo de bom, tenha certeza que tem um pessoalzinho que vai querer tirar você do trilho do bem, né? Que não vai querer, que não quer ver você evoluir, quer você falhar, quer você no time, né, das almas não desenvolvidas ou primitivas. Então, sempre vai ter alguém querendo desanimar, não querendo te prejudicar, faz parte do caminho. Você tem que partir do princípio que isso faz parte do jogo. Vai acontecer. Ah, não, mas eu não tenho sorte porque eu tentei fazer aquilo e não deu certo. Faz parte do aprendizado. É difícil isso, porque quando a gente está envolvido e a gente gera uma expectativa, a gente frustra, é difícil demais. Quanta energia a gente põe, a gente não chega onde a gente gostaria de chegar, é difícil demais. Mas é difícil porque a gente tem que aproveitar mais o caminho, não o destino final, né? Todo momento de crescimento, se fala muito dos atletas, né? Quanto que um atleta treina e se dedica para chegar numa Olimpíada e ser campeão lá. E se ele não curtir toda a trajetória dele, ele vai no sofrimento, vai na raça, vai, né, na raiva, mas chega lá e ganha, e depois que ganha, ele olha assim, e agora? O que é a minha vida? Eu cheguei, e agora? Né? E muita gente perde o sentido da vida. Tem gente que não tem vontade de viver mais. Olha que importante que é para a gente, né, ter claro aonde a gente quer chegar, ter claro o que a gente vai pedir e o que a gente precisa para ser melhor, para crescer. E terminando, ele fala que os bons espíritos virão acompanhar-nos, como o anjo de Tobias, irá servir-te de guias. Pede bons conselhos e nunca te serão recusados. Bate a nossa porta e será aberta. Mas pede sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresenta-se com humildade e não com arrogância. Sem isso, serás abandonado às tuas próprias forças e tuas quedas serão punição de teu orgulho. Tal é o sentido dessas palavras. Buscar e acharás, bate e a porta será aberta. Eu chamo a atenção aqui por essa humildade. Pede com humildade. Não acha que você sabe tudo. Porque tem gente que, né, que consegue, que chega numa posição de destaque e acha que é mérito dele só. Ele chegou lá sozinho. E não foi sozinho. Primeiro que tudo que a gente faz nessa vida, a gente precisa de muitos outros, né, companheiros, muitas outras pessoas para chegar lá. A gente nunca faz algo sozinho. A gente depende de muita gente para chegar lá. E segundo, que quando a gente é arrogante, quando a gente não é humilde, quando a gente se acha, né, tem gente que acha que é até melhor que Deus, né? A vida mostra que não é nada, né? E de uma hora para outra a pessoa percebe isso e vai aprender pela dor, vai aprender, mesmo, vai aprender pela dor. Mas para que aprender pela dor? A gente pode aprender pelo amor, né? Então vamos ser humildes.
né? Pedir com humildade, né? Coração aberto. Pai, me ajuda, me ilumina, me dá uma ideia aqui, me dá força, me dá fé para eu chegar onde eu preciso, para eu superar esse desafio, para eu superar essa doença, essa dificuldade. Tudo bem? Então, buscais e achareis. Muito forte, muito forte. Então, a gente pensa hoje, chegar em casa, antes de dormir, a gente faz a nossa oração, a gente pensa conosco, né? O que eu estou buscando? O que eu preciso para chegar lá onde eu estou buscando? Será que eu estou pedindo certo? E a gente começa a mudar a forma de pedir, de conversar com Deus. Jesus pede para a gente conversar com Ele, pede para a gente conversar com Deus. Vamos pedir, vamos orar e vamos nos conectarmos, ok? Muito obrigado pela atenção de todos. Vamos ao a nossa oração agora de paz e cura. Obrigado.